Olá, elaborei uma produção textual a respeito do tema perdão e irei compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre o tema. O perdão é a atitude de conceder desculpas a outrem por uma falta cometida. A atitude ofensiva ocorre por palavras ou ações, e essa falta cometida é geradora de danos em diferentes níveis: emocionais, refletindo-se por meio de turbulências psíquicas, formação de nós internos e cicatrizes. Atitudes arraigadas, nas quais não ocorre a liberação devida das emoções e origina traumas inconscientes. A consciência intrafísica sente a ferida ativa, mas não consegue remeter à origem, ou seja, o contexto do trauma. Eu gosto sempre de pensar esse nó emocional como sendo um ponto solto. Ocorre a abolição do contexto originário do trauma e fica-se apenas a ferida, o sofrimento, seja a depressão, a ansiedade, a ideação suicida e tantas outras mazelas psíquicas que no contexto psiquiátrico nós presenciamos. A partir da metade do século XIX, estudos eram feitos sobre a histeria. Era vista não apenas mais essa ideia de que era uma doença do útero, passou a ser abolida. Passou-se a ver a histeria como sendo uma doença do sistema nervoso. Freud, nesse contexto, ele recebeu uma bolsa de estudos para a Salpêtrière, um hospital psiquiátrico muito famoso de Paris na época. E foi lá que ele recebeu as influências de Jean-Martin Charcot, um neurologista muito importante e reconhecido da época. Estudos passaram a ser feitos sobre o comportamento das histéricas. Em 1870, as contraturas das histéricas elas eram remetidas e justificadas a lesões na medula espinhal. As hemianestesias, ou seja, paralisação de metade do corpo, eram justificadas pelo mau funcionamento do cérebro. E ainda assim, o ovário tinha um papel relevante nesse contexto de justificar as doenças, porque as pacientes emitiam fortes dores na região. Pode-se perceber, portanto, que as bases anatômicas ainda não eram utilizadas para justificar o quadro sintomático. Contanto, nós percebemos que nesse contexto havia uma extrapolação do viés puramente biológico, porque essas histéricas elas manifestavam sintomatologias que remetiam a nós emocionais do passado, a traumas. E foi justamente isto que começou a instigar o Freud. Ele queria ir no cerne da questão. Queria perceber qual a origem dessas contraturas, desse comportamento exacerbado das histéricas. Daí começou a utilizar a hipnose, método de relaxamento psíquico. Através da rememoração das cenas traumáticas, induzidas pelo estado hipnótico, conseguia-se liberar as emoções represadas do contexto originário do trauma. Percebia-se, portanto, que quando a pessoa conseguia liberar as emoções, ela sentia um alívio dos sintomas. Daí o Freud, ele elaborou a teoria do afeto represado. Ele indagou e formulou que quando ocorre um acúmulo de emoções muito forte, isso abole a representação, a lembrança do trauma. E é necessário que seja feita a hipnose para a pessoa voltar àquela cena, revivê-la e conseguir expurgar todas as emoções que ficaram acumuladas dentro daquele contexto. Como ocorre essa liberação, a pessoa sente-se melhor, mais aliviada. A cura é, portanto, estabelecida. O Freud percebeu que muitos desses problemas
eram de ordem sexual. Desejos eram reprimidos. Isso porque, naquela época, o regime de cultura era fechado. Existia uma ligeira diferença entre dever ser algo e querer ser. Por quê? Porque haviam expectativas sociais em torno do papel do homem e da mulher. As mulheres eram sacralizadas. Havia uma aura sacralizada em torno delas. Elas eram destituídas de opiniões políticas e eram educadas para serem passivas. Do contrário, os homens eles tinham um papel mais ativo, tinham opiniões políticas, eram provedores de família. Em relação aos danos que se manifestavam devido a esse regime fechado, nós podemos remeter aos danos psicossomáticos. Ou seja, havia uma rememoração da ofensa dirigida, desses conteúdos presos, de uma forma consciente ou inconsciente. E esse acúmulo de emoções seria o responsável por gerar esse mal-estar somático. Havia um estresse do corpo e um gasto energético desnecessário. Porque imagine só, o ideal, do ponto de vista de equilíbrio, é que haja uma economia de recursos das nossas energias. Porque quando ocorre uma concentração energética, um determinado plano do nosso corpo fica em desequilíbrio. Seja o plano emocional, mental, físico. Quando você foca muito em um determinado plano, o outro fica carente de energia. E há, assim, um desequilíbrio energético. Quando, por exemplo, há uma forte carga emotiva acumulada, o plano mental ele pode ficar obnubilado. Portanto, há de se ter a compreensão de que nós somos compostos por um holossoma. Todo o nosso corpo, como um todo, deve ser nutrido e devem ser direcionadas, canalizadas as energias de uma forma equilibrada, para que haja dessa forma uma organização sistêmica, certo? Agora vamos parar para refletir sobre a qualidade da ofensa. O que viria a ser? A ofensa tem um caráter anticosmoético. A anticosmoética ela fere os princípios universais. Pensemos numa lei cósmica. Uma lei cósmica estabelece princípios os quais devem ser obedecidos para que disso se resulte a felicidade. Nós fomos projetados para a felicidade. Para tanto, devemos seguir os princípios universais. A relação humana que se preze deve ser marcada pelo respeito, pelo diálogo cordial e pela comunicação clara. Neste sentido, o ideal é que se tenha um revezamento no diálogo entre o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Ou seja, há um intercâmbio, há uma troca. Ora eu ocupo o lugar do emissor, ora do receptor, para que haja assim um entendimento claro da mensagem. Ok? O que é necessário para que haja um bom diálogo? Em primeiro lugar, o respeito. As boas normas de convivência são facilitadas pelo respeito. Quando nós queremos emitir uma mensagem, essa mensagem deve-se ter uma comunicação clara, afetiva e efetiva. Afetiva porque nós transmitimos a mensagem de um modo educado, de um modo acolhedor, de um modo amoroso, com um afeto em torno dessa expressão de palavras. E é efetiva ao mesmo tempo porque nós somos diretos, nós somos claros, nós vamos diretamente ao ponto. Olha, a mensagem é esta que eu quero lhe dizer. Com todo o bom tom, com todo o esmero, eu falo a mensagem de um modo que o outro compreenda, sem ofendê-lo e sem ser mal educado. Há uma busca por um denominador comum. Nós precisamos alcançar um ponto comum na conversa, preferencialmente.
ambos devem concordar, preferencialmente. Porque aí nós temos uma comunhão de sentimentos, de pensamentos, nem sempre é possível. Mas, podendo-se chegar a um acordo comum, é o ideal. E o que é que a gente percebe? Que quanto mais a gente converge essas temáticas para temas pró-evolutivos, a concordância aumenta. Olha que interessante. Tratando-se de consciências esclarecidas, quanto mais a gente fala de princípios cosmoéticos, quanto mais a gente ascende para essa reta que nos conduz para a ascensão, para o alto, mais nós nos interessamos e concordamos sobre tais temáticas. Isso quer dizer que o interesse humano converge para a unidade. Quanto mais alto nós pensamos, elevamos o nosso pensamento, mais nós rompemos as barreiras da discordância e conseguimos chegar a um denominador comum. Olha que interessante. Binômio admiração-discordância. É você falar o que você pensa com toda a clareza possível, né? E você permitir que haja uma discordância de ideias eventualmente. Não há problema. Né? Preferencialmente, seria interessante que as pessoas concordassem com o tema. Mas não sendo possível, a pessoa estando convicta das suas opiniões, embasadas em princípios cosmoéticos, não há mal a discordância. Tem como você admirar aquela pessoa a qual você está falando, dirigindo a palavra, você pode admirá-la e ao mesmo tempo você preservar a sua concepção e ideia sobre o tema. Não há problema nenhum. Certificação de entendimento da mensagem. Vamos repetir a mensagem para que ocorra uma checagem. Olha, o que eu falei foi isso, isso e isso. Você entendeu o que eu falei? É interessante que a gente dê esse espaço para que o outro se certifique do entendimento da mensagem, para que não haja um sentido dúbio, para que não haja uma espécie de distorção. A gente fala, novamente, aquilo que a gente proferiu e pede para que o outro repita. Você pode falar o que eu lhe falei, qual foi o seu entendimento? Se está de acordo com o que nós expressamos, nós concordamos com o outro. Essa é a característica de um diálogo maduro. Autopacificidade. É você revelar um apaziguamento interior. O poder da conversa não tem a capacidade de acirrar os seus ânimos. Por quê? Se você está percebendo que você está ficando contrariado, você está ficando ao calor da emoção, pode ter certeza que o mental soma não está preponderando naquele contexto. Um diálogo maduro, ele é centrado. Ele se baseia no mental soma, no corpo do discernimento. Então, quando nós deixamos de ser conduzidos pelas emoções, menos reativos nós nos tornamos, mais empoderados do ponto de vista consciencial da mental somaticidade. E é extremamente necessário mantermos a racionalidade no nosso diálogo. Desrespeito. Quais são os sinais e quais são as marcas do desrespeito no nosso diálogo com o semelhante? Anticosmoeticidade. A infração às leis universais. Qualquer tipo de postura, diálogo que contraria os princípios universais está se vendo que não é algo positivo. Imaturidade. A consciência não se dispõe a ter um diálogo cordial. Ela está imbuída de ideias particulares. Ela quer fazer com que a sua opinião prevaleça sobre o diálogo. Como é que nós vamos conversar com uma pessoa que está tão cheia de si e tão pouco disposta a acolher a ideia do outro? Não há como. Ela minimiza a importância das ideias do semelhante, não escuta ativamente e está presa às próprias ideias. Não dá. Heteroagressividade. A consciência revela um teor agressivo durante a conversa. Não zela pelo bem-estar do semelhante, não há um cuidado com o outro. Não mede as palavras sob o ponto de vista da racionalidade.
Lembra o que nós falamos? É uma pessoa reativa, uma pessoa altamente emocional. É uma pessoa que é dominada claramente pelo psicossoma. Age de uma forma reativa e impulsiva. Age de acordo com a emocionalidade. Não se contenta ao ser contrariada. É inflexível para a aceitação de críticas. Não é a postura correta. Nós devemos estar abertos para a crítica construtiva, porque nós reconhecemos que ainda temos muito que aprender. Contemplar o outro no diálogo é uma atitude que revela sabedoria. Egoísmo. A consciência se restringe ao seu próprio ponto de vista e não contempla a ponderação de concepções diversas. Limita o seu arcabouço de aprendizados por não estar disposta a ir além do seu conhecimento. Como que nós podemos conceber a pessoa se restringir às próprias ideias? Como é que ela vai crescer sem conhecer a ideia do outro? É impossível. A riqueza está na experiência com o outro e nesse contato. Não contempla a contribuição do semelhante para a construção do conhecimento. É o tipo de pessoa ensimesmada às suas próprias ideias. Só ela basta por si. Não há como haver diálogo com esse tipo de pessoa. Olha aqui um outro ponto, os preconceitos. A formulação de ideias preconcebidas antes do início do diálogo. A pessoa inicia já com aquela ideia predominante, fixa, arraigada. Para que o diálogo, então? Ela já chega ali com a opinião formada sobre o tema que vai ser discutido. Não está aberta, não há abertismo consciencial. A arrogância. Não dar crédito ao indivíduo que irá travar a conversa por considerá-lo inferior. Então, olha, eu estou aqui com o meu rosto empinado, com o meu queixo para cima, a minha ideia é soberana. Ninguém consegue me tocar. Eu sou inatingível. É basicamente essa postura. Erro de entendimento. A mensagem não foi devidamente expressa ou ocorreu um entendimento equivocado acerca do seu conteúdo. Por isso que é importante, como nós falamos anteriormente, a checagem, para se certificar que não houve qualquer tipo de ruído na comunicação. Se certificar que o outro entendeu o que você quis dizer é importante para que haja um apaziguamento do diálogo entre ambas as partes. Bem, o perdão ele se baseia em 3 pilares, nós vamos falar sobre cada um deles. Baseia-se na compreensão, na empatia e no esclarecimento. Antes de nós entrarmos nesses temas, nós devemos fazer algumas considerações. É fundamental que no processo de conceder o perdão, a pessoa se proteja. Por quê? O agressor pode, por repetidas vezes, proferir palavras, atitudes que possam vir a magoar aquela pessoa. E se isso acontece com muita frequência, a pessoa pode estabelecer limites. Isso não significa que a pessoa não consiga perdoar ou não consiga desculpar a ofensa. Mas por uma questão de preservar a si, a pessoa pode optar por tentar chegar a um acordo para a resolução daquele conflito para que cesse e não se repita mais vezes, ou simplesmente, se ela sente que está intolerável suportar o erro por diversas vezes, ela pode se afastar da consciência agressora. Um outro ponto interessante a ser considerado é a questão da aceitação. Muitas vezes aceita-se o perdão, perdoa-se o agressor, mas sem a devida criticidade. Perdoa-se por perdoar. Mas nós vemos que no processo de construção do conhecimento, de expansão da consciência, é necessário que se elabore uma criticidade, ou seja, um mínimo entendimento do que motivou o ofensor a fazer aquela ação. Por isso que é necessário colocar-se no lugar dele, para entender quais foram as motivações, qual foi o contexto gerado, se houve influências de outras pessoas e, principalmente, qual é o tipo de aprendizado que nós podemos ter diante dessas situações potencialmente estressoras. Um ponto crucial é o reconhecimento da razão da pessoa se sentir ofendida.
É necessário que se discrimine se trata realmente de uma ofensa ou de um processo de um egocentrismo exagerado. Porque muitas vezes é algo da própria pessoa que se sentiu ofendida. Muitas vezes a pessoa ela projeta a sua dor, projeta o seu desespero em uma outra pessoa e facilmente se cai no erro de querer magoá-la. Ou então, no contrário, a pessoa pode se sentir ofendida por qualquer coisa que uma tal pessoa, a qual ela projeta as suas expectativas, os seus sentimentos negativos, as suas frustrações, ela tem dificuldade de conceder o perdão por algo que, na verdade, uma outra pessoa que poderia estar na mesma situação não sentisse dessa forma. Portanto, vê-se que é um processo interno da pessoa, um trabalho emocional que aquela pessoa precisa fazer para que esse perdão seja liberado, a partir do trabalho interior. Na verdade, não há razão para o perdão porque não houve uma ofensa de fato. Existem dois tipos de impeditivos que acabam por determinar a dificuldade, de se perdoar, que são o orgulho e o egoísmo. Esses dois pilares. O orgulho motiva a pessoa a ficar cheia de si. Ela acha que é intocável, que ninguém pode feri-la. Ela se coloca em um patamar e se projeta de tal modo que ela se torna inatingível. Melindre é uma ofensa autocriada. A pessoa ela se sente atingida em tudo aquilo que as outras pessoas fazem. É aquela pessoa cheia de não me toque. É necessário você muitas vezes ver o modo como você vai abordar aquela pessoa para que ela não se sinta ofendida. E aí nós dizemos que tem muito ego, tem um egão na história. Porque se existe ali uma pessoa machucada, é porque ela é machucável. Se ela disser assim, eu não vou permitir me machucar, ela não vai, pronto. É a vontade que é preponderante. A vontade ela é decisória nesse aspecto. Ok? Controle é um outro aspecto. Muitas vezes a pessoa não quer conceder o perdão, motivada pelo orgulho e também pelo egoísmo, porque ela não quer dar o braço a torcer. Ela quer ter aquela pessoa ali na sua mão. Ela quer controlar, manipular, dominar aquela pessoa. Ou seja, o fato dela não perdoar significa que ela tem o poder. E ela não quer abrir mão desse poder. O que é que nós devemos fazer se perceber que nós fizemos alguma ofensa? Primeiramente, é a conscientização do erro, para que nós possamos iniciar a recomposição devida. Reconciliar os desafetos. Daí a importância da empatia, que nós falamos anteriormente, que seria justamente o fato de se colocar no lugar do outro, para entender a razão da ofensa. A partir dessa atitude, pode-se aprender com a experiência alheia. É necessário agradecer pela oportunidade de crescimento, porque o sentimento de gratidão fortalece a interassistencialidade. Ou seja, não basta perdoar em palavras, mas intraconsciencialmente é necessário que haja uma mudança para que se possa interassistir o outro, aquele que necessita de auxílio. É o reconhecimento de que ele precisa de ajuda, porque uma consciência em uma lucidez plena jamais vai fazer algo para magoar o outro. E aí vem uma hipótese muito interessante. Olha só. Será que a consinha ofendida ela já cometeu um erro semelhante no pretérito? Pois é, muitos magoados aí de plantão, quando passam para ver as suas retromemórias, percebem que já erraram de semelhante forma. Ou então cometeram ainda atos piores. Se não nessa vida, em vidas pretéritas. Então, por que o peso do semelhante no seu erro deve ser maior do que o nosso próprio, referente a retrovidas? Por esse motivo é importante o entendimento do contexto seriexológico. Veja, é necessário também se visualizar o assédio extrafísico, porque quando uma consciência erra perante outra, você pode ter certeza que por detrás, lá nos bastidores,
Existem assediadores extrafísicos que estão motivando, que estão incitando aquela pessoa a errar. Portanto, o entendimento de que existe o assédio extrafísico na jogada ajuda-se a compreender o outro, a perceber que ele não agiu por si só. É claro que a vontade dele é dominante, mas tiveram influências no seu pensamento, pensamentos intrusos que ali contribuíram para a sua tomada de decisões equivocada. Na segunda parte do vídeo veremos como superar a ofensa e como fortalecer o perdão.